O nosso assunto hoje continua na série sobre pastores e lobos, e o nosso tema hoje, cuidado com a apostasia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler todo o texto, capítulo 4 de 1 Timóteo, todo o capítulo, versículos 1 a 16. E depois nós vamos retomar em blocos esse texto. Eu lerei na nova versão transformadora, ok? NVT. Talvez esteja um pouquinho diferente da sua versão. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos, que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Se você explicar essas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar porque nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ensine estas coisas e insista nelas. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Não descuide do dom que recebeu por meio de profecia quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas para que todos vejam o seu progresso. Fique atento a seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Eu quero começar fazendo uma pequena remissão, fazendo uma pequena lembrança do que a gente já viu no capítulo 3 de 1 Timóteo. Isso é importante para a gente. Então a gente vai começar aqui com uma lembrança aí no próximo slide. Eu creio que vocês vão ter a projeção aí do capítulo 3, versículo 14 e parte do versículo 15, que diz assim, né? Paulo vai escrever essas coisas, ou seja, instruções sobre o viver cristão, para que Timóteo saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. A palavra casa aí, eu creio que foi colocado aqui, mas vale a pena relembrar, é a palavra oikia no grego. E ela diz respeito não só à morada, não só uma estrutura na qual você entra e está lá, mas diz respeito à família. Então, talvez a tradução melhor seria como se comportar na família de Deus. E isso abre mais esse leque, não é? Porque quando a gente pensa em casa de Deus, vem aquela ideia um pouco veterotestamentária de que casa de Deus é o lugar onde a gente se reúne, é aquele salão, é aquele templo, é aquele lugar onde normalmente a gente se coloca de uma forma um pouco diferente do que a gente se coloca fora dele. Mas não, a ideia aqui é família. A realidade familiar de Deus, onde Deus nos inclui. Todos nós somos filhos adotivos, todos nós somos adotados e inseridos nessa realidade. Então é sobre isso que são essas instruções. Ela, a família de Deus, é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Algumas informações importantes aqui que eu quero só relembrar com vocês. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo. A família de Deus é a igreja. Essa é uma realidade que todos nós já sabemos. Agora, o que é interessante aqui, que Paulo está falando para Timóteo, que está pastoreando a igreja de Éfeso, uma igreja de cultura, de cosmovisão greco-romana na sua origem. Os outros deuses que haviam seduzido os cidadãos de Éfeso estavam mortos.
E é por isso que Paulo fala do Deus vivo, do Deus cristão que está vivo. Ele é o único Deus que vive de fato e realmente. E essa metáfora aqui é bastante clara e bastante interessante para a igreja, porque Paulo fala que ela, a família de Deus, é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Em Éfeso, como você sabe, havia uma das sete maravilhas do mundo, o templo de Diana, que era sustentado, uma superestrutura que possuía cerca de 100 colunas enormes, absurdamente grandes, para estruturar, para segurar todo aquele templo, toda aquela estrutura. Era um templo extremamente grande, monumental. E quando Paulo fala da coluna, que a igreja de Deus, a família de Deus, é o alicerce, a coluna fundamentada na verdade, ele está simplesmente remetendo a essa ideia de que, olha, aquele templo lá é um templo que foi erigido por um Deus morto. Vocês, família de Deus, são a coluna do Deus vivo. Isso causa um certo impacto. Aquela superestrutura foi erigida para um Deus morto, e vocês são a estrutura dinâmica, viva, que Deus está erigindo em torno dele mesmo. Essa realidade está sendo colocada por Paulo ali. Perceba, o conceito de verdade está o tempo todo sendo trabalhado aqui. Diana, para quem não sabe, ou só para relembrar, Diana é a deusa da caça, a deusa da lua, dos animais selvagens, a equivalente a Artemis dos gregos e a equivalente à Mulher Maravilha de Hollywood. Só para você situar. A bem da verdade, a Mulher Maravilha tem um aspecto um pouco mais agradável do que o ídolo esculpido lá atrás em Éfeso. Mas esse é um detalhe que não vem ao caso aqui. Tá? A Gal Gadot ela tem uma aparência um pouco mais amigável do que a verdadeira Afrodite lá atrás. Do que a verdadeira Diana ou Artemis. Né? Mas a ideia é justamente essa. Se aquele templo imponente era morada de uma mentira, o que dizer da igreja de Deus, a morada do Deus vivo? Agora, note aqui, a proeminência não é na igreja. A proeminência aqui é na verdade na qual a igreja está sustentada, a verdade a qual a igreja aporta, porque ela está fundamentada no próprio Deus vivo. Isso é importante para a gente aqui. Próximo slide, verso 16. E aí Paulo vai usar um cântico, muito provavelmente aquilo que foi um hino da igreja primitiva, para falar justamente sobre esse fundamento da realidade, da verdade, no qual a gente se ampara e no qual a gente se move. Grande de fato, nós admitimos, é o mistério da verdade por trás da nossa piedade. Essa é a ideia aqui, da verdade por trás da nossa piedade. A palavra usada aqui para piedade é eusebeia, ou seja, esse viver piedoso, marcado pela reverência a Deus, marcado pela reverência aos princípios de Deus, a verdade revelada de Deus, aquilo que Deus diz a respeito dele mesmo, e os princípios que Ele norteia para que a nossa vida, que Ele nos dá para que a nossa vida seja norteada num caminhar harmônico com Ele. E aí vem esse hino que é muito lindo. E já musicaram recentemente, eu preciso até lembrar da música, mas mesmo que eu soubesse a música, eu não cantaria aqui, porque eu não vou pagar esse mico para vocês. Tá? Mas ele fala assim, olha, Ele foi manifestado na carne, Deus Cristo, inocentado pelo Espírito, ou justificado em algumas traduções. Aqui eu fiz uma tradução da English Standard Version, porque tem alguns termos que são mais ricos para a gente aqui. Inocentado não porque Jesus fosse culpado, mas ele teve a sua inocência declarada ou ratificada pelo Espírito de Deus. Contemplado por anjos, proclamado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Por que será que Paulo usa esse texto aqui? Por que será que ele usa esse hino? O que ele está querendo dizer aqui é que não houve nenhuma instância da existência que não tenha contemplado a supremacia de Cristo. Não há uma instância da vida que não tenha testemunhado de que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Todos viram. Todos conhecem. Não há como negar. Essa é a ideia aqui. Agora, perceba, essa é a verdade em torno da qual orbita a realidade. Jesus. Você não tem como decifrar a realidade, você não tem como decifrar a verdade sem que Jesus esteja presente. A gente cantou sobre isso agora há pouco. Tu és a essência do meu
louvor. E assim, com todo respeito, eu gostaria de propor uma mudança, inclusive, na música ali. Eu não sou músico, mas acho que eu posso dar um pitaco. Quero adorar-te com a minha alma não expressa claramente aquilo que a gente tem que fazer. Talvez adorar-te com a minha vida. Porque adoração é uma coisa, é um estilo de vida. Adoração não é um aspecto da vida, é um estilo de vida. Não é um elemento a mais na meu viver, na minha agenda, na minha pauta. É estilo. Eu sou ou não sou um adorador? Essa é a questão aqui. Mas enfim, agora, embora isso soe arrogante para muita gente por aí, né, falar que a igreja é portadora da verdade, muitos falam que os cristãos se acham os donos da verdade. Donos nós não somos, mas portadores somos, é um fato. Tá? Isso soa arrogante aí fora, não soa? Para muita gente soa, né? Mas apesar de soar arrogante, a gente tem que lembrar aqui que a verdade ela é restrita por natureza. A verdade, ela não, a realidade, a verdade, ela não admite propostas antagônicas para explicar a mesma coisa. A verdade é restrita por natureza. Não tem como você fugir desse fato. É um fato da vida, é um fato lógico da vida. E é por isso que essa oposição de quem acha Jesus um grande mestre da moral, um ser iluminado, ou melhor, essa posição, né, de quem acha que Jesus é apenas um mestre da moral, um ser moralmente iluminado, alguém diferenciado, ela é um tanto quanto insustentável. Porque Jesus não dá margem para você ficar no meio termo com ele. Ou você compra o pacote todo, ou você rejeita o pacote todo. Essa é a questão. No final das contas, essa é a questão. E a questão toda é o seguinte: quando a gente chega aqui, quando a gente começa a chegar, ou antes da gente chegar aqui no capítulo 4, Paulo, sem dúvida alguma, ele está deixando claro que o ministério pastoral, a função presbiteral de uma liderança pastoral de uma igreja, visa ou é equipar os cristãos para viverem uma vida que pulse em harmonia com a vitalidade e o poder de Deus. Essa aí que está aqui. O ministério pastoral visa equipar os cristãos para viverem uma vida que pulse em harmonia com vitalidade e o poder de Deus. Essa é a função do pastor. Essa é a função de ser, a razão de ser do pastor. Então, basicamente, o que a gente poderia dizer aqui é o seguinte, né? Os crentes eles precisam ser ensinados sobre a verdade na qual afirmam crer. Os crentes precisam ser ensinados sobre a verdade da qual afirmam depender, e os crentes precisam ser ensinados sobre a verdade para a qual afirmam viver. Eu tenho que ser ensinado sobre a verdade na qual eu digo que eu estou fundamentado. Eu tenho que ser ensinado sobre a verdade da qual eu dependo, ou eu afirmo depender, e eu tenho que ser ensinado sobre a verdade para a qual eu digo que eu vivo. Adoração é um estilo de vida. Essa é a ideia aqui. Deixa eu só colocar aqui algumas citações que eu achei interessante, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. A primeira delas é de um livro do reverendo Vadislau Gomes, Sal da Terra em Terras dos Brasis. Ele diz assim: para que a sociedade seja impactada pelo Evangelho, é imperativo que o cristão vivencie a palavra segundo uma fé arrependida. Isto é, o processo mental daquele que tem habilidade para suspeitar de si mesmo, no bom sentido, do próprio entendimento, da própria vontade e sentimento, a fim de crer em Deus na sua vontade, na sua verdade, amor e obras. E ele continua citando um autor americano. Próximo slide. Fé e arrependimento não são quantidades separáveis. Ter fé é receber a palavra de Deus como verdade e descansar sobre isso em independente confiança. Arrepender-se e ter uma nova mente com respeito a Deus Pai, a Cristo e ao mundo, comprometendo o coração a uma nova obediência a Deus. Obviamente, esses dois fatores se entrelaçam de maneira a serem experimentados como um só, para que a condição da justificação não seja fé mais arrependimento. Eu tenho fé. Não, mas seja uma fé arrependida. Ou seja, a minha fé ela é demonstrada diariamente através da maneira como eu vivencio a obediência a Deus e aos seus princípios, enquanto vou reconhecendo as minhas próprias fragilidades, limitações, e me submeto ao seu pastoreio divino. Me submeto à verdade. A verdade de Deus me examina e eu me deixo examinar por ela constantemente. Cá entre nós. Subiu o vidro aqui.
Parênteses. Muitas vezes eu não gosto do que eu vejo em mim. Muitas vezes essa verdade de Deus revela áreas nebulosas, um tanto quanto tristes de ver dentro do André. Mas é exatamente essa função da verdade de Deus. Penetrar onde ninguém penetra. Revelar o que ninguém revela. Porque por conta própria a gente não quer ter a nossa vida examinada e modificada. Mas perceba que a consciência que Deus traz em Cristo nos leva naturalmente para isso. Eu quero ser parecido com Jesus. Não porque o André quer, não porque o André é legal, não porque o André é melhor do que os outros, mas porque agora a minha realidade de filho inserido nessa família me faz cada vez mais admirar o meu pai, cada vez mais admirar o filho mais velho, o irmão mais velho. Eu quero ser parecido com ele. Mudança de mente, metanoia, Romanos capítulo 12. Eu passo a viver assim porque essa é a aspiração de Deus para mim. E aos poucos, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito, eu vou sendo convencido de que esse é o melhor caminho. Essa é a questão aqui. Próximo slide, é muito interessante. Walter Locke, escrevendo sobre as epístolas pastorais, ele fala o seguinte: cada igreja local foi empoderada pelo Deus vivo para suportar e fortalecer a verdade através do testemunho da fé arrependida de seus membros. A ideia de que nós somos chamados não para viver só esse momento dominical, matinal, que é muito gostoso, que é muito... Igreja vive no dia a dia, igreja opera na realidade do dia a dia onde nós estamos. Essa é a ideia aqui. É interessante ver, nós somos empoderados por Deus para suportar e fortalecer a verdade. Agora perceba, esse não é um processo que se dá de uma maneira fácil enquanto você vive. Nós precisamos conhecer cada vez mais a verdade, conhecer cada vez mais as mentiras, entender onde nós estamos em relação a essas duas coisas e termos a disposição de nosso coração ser direcionado por Deus. E aí nós entramos no capítulo 4. Desculpa a introdução um pouco longa, mas eu precisava fazer uma remissão aqui, tá? E aí nós entramos no capítulo 4. E antes de entrar, na verdade, quero sintetizar o capítulo 4 com duas questões que Paulo levanta aqui. Quais são as duas questões? Próximo slide, por favor. Existem dois desafios para a liderança pastoral de uma igreja, especialmente nos dias de hoje, mas não muito diferente do que era na época de Timóteo e de Paulo. O primeiro delas é a realidade da apostasia e a necessidade de confrontá-la com a verdade. E a segunda, o dever do pastor de expor a mentira ensinando a verdade, ou seja, a doutrina, enquanto vive na verdade, vive a verdade, ou seja, a piedade, na verdade, que é Cristo. Tá? Só para a gente entender que a verdade ela tem três ênfases aí. Verdade, doutrina, verdade, piedade, verdade, Cristo, onde nós estamos fundamentados. Muito bem, seguindo para a primeira delas, a realidade da apostasia e a necessidade de confrontá-la com a verdade. Só para a gente colocar aqui, entender o que é apostasia, assim, uma definição teológica é o abandono, o distanciamento de uma posição cognitiva que eu já conheço, que já está aqui muito bem resolvida na minha mente, evidenciada pelo distanciamento físico daquela posição. Isso acontece. Quando você passa a viver distante da verdade de Deus, você não se afasta só mentalmente dela. Existe o afastamento o quê? Físico. O que é o afastamento físico? As pessoas deixam de se congregar, as pessoas deixam de vir à igreja, as pessoas deixam de atender o telefonema de pessoas que estão interessadas nas suas vidas, saem dos telegrams da vida, dos WhatsApp, dos grupos da igreja, porque não querem ser confrontadas, porque não querem ser o quê? Na verdade, às vezes nem há confrontação. O próprio estilo de vida já está tão distanciado, eu falei, cara, eu não quero me incomodar em pensar que eu estou vivendo de uma forma diferente daquilo que eu sei que eu deveria viver. Mas perceba se não é assim. A primeira coisa que a gente faz quando a gente não quer, quando a gente peca e não quer ser confrontado, o que é? Saída pela leão da montanha, lembra? Sabe? Eu fujo. Porque eu não quero ter a minha mente, eu estou trabalhando, existe um trabalho mental para se afastar da verdade e em consequência disso, existe um afastamento
físico, geográfico. É por isso que o trabalho de pastor às vezes é difícil. Porque a gente tem que ir geograficamente atrás de algumas ovelhas fujonas também. Dá trabalho, mas é função do pastor. Na verdade, é função de todo o rebanho ter esse cuidado uns com os outros. Mas enfim, vamos em frente aqui. Então Paulo afirma que a apostasia é uma realidade dos últimos dias, mas devemos entender que a igreja primitiva também já se via vivendo nos últimos dias. O conceito de últimos dias, ele abrange todo o período entre a ascensão de Jesus e a sua segunda volta, ok? Então a igreja primitiva ela já entendia que ela vivia os últimos dias, e o que Paulo está falando ali, que serve tão bem, casa tão bem para a gente, já é uma realidade para eles também, né? O afastamento da fé já era uma realidade bem presente nos dias da igreja primitiva aqui. Agora, o que é impressionante aqui nesse texto, nesses primeiros versículos, é que tanto quanto a possibilidade real da apostasia, ou seja, ela existe, ela é possível, tanto quanto essa possibilidade, o que mais chama atenção é o seu processo. Porque quando você pensa em apostasia, eu não posso deixar de definir apostasia como a transferência da minha devoção. Na verdade, Paulo está falando sobre isso. A apostasia ela é caracterizada pela transferência da devoção do coração. Eu tiro a minha devoção, eu tiro o foco, a minha devoção ela está num foco, e eu retiro a minha devoção desse foco para colocar em outro. Mas o que ele está falando é que é mais grave, porque eu tiro a minha devoção de um foco verdadeiro, de uma fonte verdadeira de devoção, que merece a minha devoção, para aplicá-lo numa fonte ou num alvo de devoção falso, mentiroso, desarticulado de verdade, falsificado aqui. Veja o que ele está afirmando aqui nos próximos versículos, esse slide aqui. O Espírito claramente afirma que nos últimos dias muitos se afastarão da fé, devotando a si mesmos a espíritos impostores e ensinos de demônios, através da hipocrisia de mentirosos cuja consciência já foi cauterizada, já foi eliminada. Não é que eles não tinham consciência, mas de tanto operar no erro, eu me torno, ou a pessoa se torna insensível ao erro. E já não está mais nem aí. E o mais interessante dos mestres mentirosos, hipócritas e de consciência cauterizada, é que muitas vezes, na maioria das vezes, e talvez em todas as vezes, eles sequer creem no que eles estão ensinando. Mas são os lobos. Lembra do desenho do carneirinho? É o lobo, é o lobo. É isso. O lobo vem para devorar. O lobo vem para subjugar. E a aproximação dele é sempre furtiva, não é? Essa é a ideia aqui. Não é que ele acredita no que ele está vendendo, mas ele vende porque tem alguém que compra. E compra de uma forma tal que ele sai no lucro por algum motivo. Ou pelo desejo de poder, ou pelo desejo de grana, seja lá o que for. Mas para todo corruptor há um coração disposto a ser corrompido. Volto aqui à música de Caetano Veloso, Poderes, Poderes, que eu usei em algum momento aqui, talvez na escola bíblica, não sei quando foi. Lembra-se da música de Caetano Veloso, Poderes, Poderes, de 1984, eu acho. Ter 50 anos é bom porque nosso setlist musical aumenta, né? Algumas coisas a gente deixa de lado porque não vale a pena, mas enquanto os homens exercem seus poderes, a gente lembra Brasília. Ele continua, motos e fuscas, na época tinha muito fusca, motos e fuscas avançam os sinais vermelhos, perdemos os verdes, somos uns, desculpe a expressão, boçais, estúpidos, ignorantes. É verdade. A gente está tão horrorizado com a corrupção nas altas esferas do país. Estamos tão horrorizados com a distorção de valores e que tem atingido, inclusive, até a própria ala psicológica que se reúne no nosso país. O segmento da psicologia. Mas será que nós, cristãos, não temos também, em alguns momentos passados os sinais vermelhos, e com a nossa atitude de passar o sinal vermelho, a gente perde os verdes e demonstra uma equivalência de agenda com quem está vivendo fora de Cristo? Coisas para a gente pensar. Paulo está falando que existe essa tendência, esse movimento de afastamento é uma possibilidade.
Mas perceba que o que mais chama atenção aqui é essa retirada da devoção a Deus e a sua verdade para mentiras, se colocar isso em torno de mentiras. No caso aqui, o que esses falsos mestres estavam ensinando era um tipo falso de ascetismo, um tipo falso de santificação. Perceba aqui o que eles estão falando, o que Paulo fala, né? A partir do versículo 3, o que proíbem o casamento e exigem a abstinência de certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. O casamento, criado por Deus, estabelecido por Deus, santificado por Deus, nos termos de Deus, é rejeitado como se fosse algo mau. É isso que esses mestres estão ensinando para a gente que é crente. Fontes de alimentos criados por Deus, estabelecidos por Deus, santificados por Deus, nos termos de Deus, são rejeitados como se fosse algo mau. É isso que esses mestres estão ensinando. Para você ser mais santo, faça menos sexo, não se case. Agora, entenda, quando a gente fala de sexo, a gente está falando de sexo dentro do casamento entre um homem e uma mulher, nos termos de Deus. Lembrando que Paulo está trabalhando com uma boa teologia aqui. E não com as distorções a partir da criação, depois da queda. Está falando de casamento. Fala, não se casem, não façam sexo, não se alimentem, especialmente com carne. Restrinja a sua alimentação. Porque assim você vai ser mais santo, você vai agradar mais a Deus. Essa é a ideia aqui. Uma coisa que a gente precisa entender, próximo slide, é que a obra de Satanás é caracterizada pela falsificação da verdade. Ele não é criativo e ele não tem nada nele mesmo. Ele não tem nenhuma agenda. Ele não tem nenhuma espécie de construção intelectual que não dependa da verdade criada por Deus. Então o que ele faz? Ele falsifica. Ele mente. Ele adultera. Toda a obra de Satanás é caracterizada pela falsificação, pela mentira. Lembre-se, Satanás não é criativo. Ele depende da verdade criada para poder fazer a sua obra maligna, distorcendo tudo que Deus fez. Satanás vai se aproveitar dos nossos afetos, ele vai se aproveitar dos nossos apetites, ele vai se aproveitar das brechas que nós vamos abrindo no dia a dia, para inocular duas coisinhas aqui muito sérias. Primeiro, dúvidas sobre o caráter de Deus. Lembra da conversa de Satanás com Eva? Foi isso mesmo que Deus disse? A primeira coisa que ele faz é sempre inocular dúvidas sobre o caráter de Deus. Deus de fato é bom. Deus de fato disse, Deus de fato falou, Deus de fato fez, Deus de fato estabeleceu. E na sequência ele vai inocular dúvidas sobre a verdade revelada por Deus. Primeiro ele tenta manchar o caráter de Deus. Não diretamente, mas sempre de uma forma indireta, porque ele sabe que assim ele tem mais sucesso. E segundo, ele vai trabalhar com essa ideia de distorcer a verdade revelada de Deus. Certamente você não vai morrer, Eva. Certamente você não vai se dar mal. Não é bem assim. Você tem que entender que as coisas estão... A gente está no século XXI, as coisas são um pouco diferentes, né? A gente tem que trabalhar com adaptações culturais, adaptações mentais, adaptações sociais. A agenda de Deus hoje está mais maleável em muitas coisas. A pergunta é, será que está? Será que está? Entenda, eu não estou falando aqui daquilo que é forma. Eu estou falando daquilo que é essência. Os parâmetros morais de Deus são imutáveis. A gente pode até chegar aqui e discutir, por exemplo, algumas questões teológicas que a gente ainda não conseguiu fechar, a teologia ainda não conseguiu fechar. Por exemplo, em que modelo escatológico você crê? Você é milenista, pós-milenista ou pré-milenista? Dispensacionalista ou aliancista? Não tem como fechar a questão nisso, irmãos. Não tem. Aqui mesmo a gente tem várias posições. Tá? E não precisamos brigar por causa disso. Você crê no batismo por imersão, infusão ou aspersão? Eu creio que essa pergunta vai cair no concílio. E eu não vou responder nada agora. Mas percebe o problema? São questões periféricas na fé, a gente não precisa brigar por causa disso. Mas há questões paradigmáticas que não se mexem. Nós não mexemos nas questões que são paradigmáticas para Deus.
porque elas são essência para a nossa vida, fazem bem para os nossos ossos. E nós precisamos conhecê-las através da leitura da palavra, através da oração, através das disciplinas cristãs. Mas vamos em frente aqui. Então perceba, dúvida sobre o caráter de Deus, dúvida sobre a verdade revelada por Deus, se nós embarcamos nessa, não tem jeito. O resultado vai ser transferência de devoção da verdade para a mentira. Todo mundo está sujeito a isso. Porque se eu me deixar guiar pelos meus próprios parâmetros, pela minha própria régua, não tem jeito, eu já caí na armadilha. Eu já fui fisgado pela boca. O anzol já pegou lá. Né? Próximo slide. O que a gente precisa lembrar é que a verdade ela pode ser falsificada também de duas formas. Através de restrições não impostas por Deus, aquilo que o legalismo religioso faz, você não pode. Eu sou da época em que não se podia assistir televisão no domingo. Alguém é dessa época aqui? Você, Daniel? Nem um dia. Dependendo da igreja, você tinha um código de vestimenta XYZ que você tinha que obedecer. Tá? E não era só dentro do cristianismo evangélico. Dentro de outras realidades religiosas também a gente via isso. Legalismo, proibição, por exemplo. Não posso dar o exemplo que está filmando. Mas, enfim, restrições alimentares em determinadas épocas do dia, do ano, em função de alguns rituais religiosos que nós vemos por aí. Você entendeu o que eu estou falando? Ok? Não posso ir além disso, porque senão vão me espremer na parede daqui a pouco. Mas, enfim, essas coisas existem. Isso é legalismo religioso. Porque Paulo está falando aqui que tudo que Deus criou, tomado com ação de graças, tudo que Deus criou e Ele declara bom, tomado com ação de graças, é bom, é útil, a gente deve. Então você pode, sim, de novo, vamos retomar ali a nossa costelinha de porco ao barbecue. E nesse momento você já deve estar morrendo de fome e pedindo a Deus para que eu encerre essa mensagem para você correr para casa para fazer a sua costelinha. Calma, espera, tenha um pouquinho mais de paciência a gente chegar lá. Em segundo lugar, não só através de restrições não impostas por Deus, mas através de liberdades não homologadas por Deus. Olha a falsificação aqui. Uma pelo viés religioso e outro pelo viés da licenciosidade. O que é o sexo pré-conjugal? O que é a articulação da unidade conjugal que não se complementa, mas apenas se espelha? Senão distorções. O que é o apetite sexual, por exemplo, por crianças? Se preparem. Pedofilia vai entrar na pauta logo logo. É a última barreira. É a última fronteira. E não é jornada nas estrelas aqui, não. Se preparem. Onde passa boi, passa boiada. Nós vamos ver coisas cabeludas mais para frente. E não muito lá para frente. E a igreja vai ter que se posicionar. Onde é que está a voz profética aí? Que defende os paradigmas de Deus. Percebam? Essa é a função pastoral. Mas esse é um assunto mais para frente. Então deixa eu jogar aqui uma perspectiva sobre isso, né? Usando uma frase que não é minha, mas é sensacional, é de Abraham Kuyper, que foi um teólogo, jornalista e estadista holandês. Ele disse certa vez o seguinte: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano, sobretudo, não clame, é meu, me pertence. Não há um centímetro quadrado da vida do André, das coisas do André, da realidade familiar do André, da realidade social do André, da realidade material do André, seja lá o que for, não há um centímetro quadrado que Jesus não fale, isso me pertence, por direito, é meu. E ele pode falar isso. Aí é arrogante demais. Ele é Deus, Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. Nós acordamos essa manhã porque Ele nos provê de vida. A minha vida, sequer a minha vida me pertence. Não a domino, não a controlo. Fui dormir essa noite, coloquei o relógio para despertar. Ok, Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor me deu. Até amanhã, papai. E confio na provisão de Deus para acordar nessa manhã. Foi assim comigo, foi assim com você, é assim com o incrédulo, inclusive. Essa consciência de Kuyper
essa visão corretamente, teologicamente correta de Kuyper, tem tudo a ver com o que Paulo vai afirmar a seguir no versículo 4. Pois tudo criado por Deus é bom e nada deve ser rejeitado, ser recebido com gratidão, pois é santificado pela palavra de Deus e oração. O que Jesus conquistou na cruz, além da salvação, é a possibilidade de eu e você vivermos uma liberdade sem licenciosidade e uma devoção sem legalismo. Vou repetir. O que Jesus conquistou na cruz, além da salvação, é a possibilidade de eu e você vivermos uma liberdade sem licenciosidade e uma devoção religiosa sem legalismo. Verdadeira liberdade, verdadeira religiosidade, desfrutando de tudo o que Deus criou. Essa é a verdade que precisa ser comunicada constantemente pelos pastores aos seus rebanhos, ensinada constantemente pelos pastores aos seus rebanhos, enquanto eles mesmos vivem essa realidade nas suas próprias vidas. Apenas para não deixar dúvida aqui, quero lembrar o seguinte: condenar o desfrute daquilo que Deus declarou bom é incorrer em legalismo, ok? Desfrutar daquilo que Deus declara que não é bom é incorrer em licenciosidade. Não quero deixar nenhuma dúvida aqui. E esses dois procederes são formas de alienação de Deus, são duas maneiras de se rebelar, de manifestar rebelião contra Deus. É um fato. Eu gosto muito da citação que o Stott faz no seu livro Mensagem sobre de 1 Timóteo e Tito. Ele cita Chesterton, Gilbert Keith Chesterton. E o Chesterton falou certa vez o seguinte: você dá graças antes das refeições? Muito bem. Mas eu dou graças antes de uma peça teatral e de uma ópera. Eu dou graças antes de um concerto e de uma pantomima. Pantomima é uma apresentaçãozinha rápida, né, artística. Eu dou graças antes de abrir um livro. Eu dou graças antes de atuar como ator, antes de pintar, de nadar, de esgrimir. Não sei se alguém aqui esgrime, mas enfim. De lutar boxe, alguns aqui devem lutar boxe, né? De andar, de brincar e de dançar. Eu dou graças antes de começar a escrever. O que ele quis dizer com isso aqui? Que a vida é vivida diante de Deus e que a vida deve ser vivida debaixo da graça de Deus e que todas as atividades humanas precisam ser exercidas com essa consciência. O problema não é se eu assisto ou não assisto determinado filme, mas é por que eu assisto, com que propósito eu assisto. O problema não é jogar PlayStation 4, 5, meia dúzia, seja lá o que for. Os adolescentes não estão aqui, então eles não vão gostar eles não vão curtir a minha citação. Mas tem muito marmanjo aqui que gosta de PlayStation, que eu sei. Não é verdade? Ok, não vou direcionar o olhar para ninguém, mas enfim. Mas o fato é que o problema não é o que você faz, não são as atividades em si, mas o propósito do qual você está imbuído, né, na construção dessas atividades. Posso cozinhar para a glória de Deus, posso fazer um curso de dança com a minha esposa para a glória de Deus, você pode até catar Pokémon para a glória de Deus. É verdade. A questão toda é que eu preciso ter a consciência de que minha vida é vivida nele. A minha existência se dá nele. E eu preciso entender o quanto isso vai modificar, vai trabalhar a minha compreensão, a minha interação com a própria realidade. Atos, hábitos, ajustes que eu preciso ter que fazer, que eu devo ter que fazer muitas vezes em relação a essa realidade. É disso que Chesterton está falando aqui. É toda a peça teatral que eu posso dar graça de assistir diante de Deus? Não. É todo filme que eu vou assistir e falar, Senhor, eu te agradeço por isso? Não. É qualquer música? Não. Perceba como isso traz para a gente um critério, uma capacidade de avaliação, de filtragem, que a maioria das pessoas, ou que o incrédulo não tem. Ele consome o que está aí porque está aí para consumir, eu vou consumir. Todo mundo consome porque eu não posso. O Evangelho nos liberta das amarras culturais, das amarras mentais, das amarras sociais, para a gente avaliar o que é bom e rejeitar o que é ruim. E tudo bem. Agora, espere reações a isso. Porque ninguém gosta de ver o outro livre enquanto se é escravo. É difícil. Só o Evangelho pode trazer a pessoa, sacar a pessoa da escuridão para a luz. Mas vamos em frente aqui.
Talvez a pergunta que eu poderia fazer aqui é: poderíamos, a exemplo de Chesterton, testificar o mesmo sobre a nossa relação com as nossas atividades diárias? Coisa para a gente examinar. E aqui a nossa agenda de vida, ela precisa ser examinada pessoalmente diante de Deus, para a gente entender onde as coisas estão caminhando bem e onde elas precisam de ajustes, né? Mas perceba que é responsabilidade do pastor falar sobre a verdade, chamar atenção sobre essas questões, trazer o rebanho para refletir sobre isso. Eu não decido por ninguém, Paulo não decide por ninguém, ninguém decide por ninguém, Netão não decide por ninguém. Mas é a obrigação, é a responsabilidade do pastor dizer: olha, o caminho é esse, enquanto eu mesmo vou trabalhando o meu coração nessa direção. O mais engraçado de preparar uma mensagem é o quanto Deus encosta a gente na parede, chega bem perto, assim, quase que encostando o nariz com o nariz, e diz: e aí, André, como é que está o teu coração nisso aqui que você vai falar, hein, cara? E ele já sabe. Eu é que muitas vezes ainda não entendi. O exame começa em mim, antes de comunicar para o meu irmão. A gente está junto nessas. Está nessa. Mas perceba que ensinar sobre isso, já falei, né? É dever do pastor. E como isso é dever do pastor, isso nos leva ao segundo ponto aqui, que eu quero caminhar bastante objetivamente agora, porque o nosso tempo já está bem adiantado. É dever do pastor expor a mentira ensinando a verdade, a doutrina, enquanto vive a verdade, piedade, na verdade, que é Cristo. Então eu vou ler o texto e vou fazer alguns comentários aqui, bastante objetivos. Paulo fala assim: se você instruir os irmãos sobre essas coisas, sobre a liberdade sem licenciosidade, sobre a devoção sem religiosidade, você será um servo de Jesus Cristo, um servo de Cristo Jesus, sendo nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Ou seja, através da investigação cuidadosa da palavra e a aplicação dos princípios na própria vida, o nutrimento da palavra, da relação que você, o nutrimento que Deus vai fazer em você, através da sua relação com a palavra, é que vão sustentar você, é que vão encaminhar você para ensinar sobre todas essas coisas que eu estou falando agora. Mantenha-se longe dos mitos profanos e crendices tolas. A ideia de que não entre em discussões bobas. Não fique comprando briga por coisas que, sinceramente, não vale a pena discutir. Se afaste dessas coisas. Na verdade, Paulo está falando aqui: olha, não dê tempo na sua agenda para esse tipo de coisa. Ao invés disso, exercite-se na piedade. Pois, embora o exercício físico seja de algum valor, no presente, a piedade possui valor em todos os sentidos, pois carrega consigo a promessa para a vida presente e para a vida futura, para a vida eterna. Como eu falei para vocês, alguns meses atrás eu comecei a me exercitar. E o ápice da glória para mim foi na semana passada, depois de fazer uma viagem, participar de um congresso lá em Vitória, no Espírito Santo. A gente ganhou alguns dias na praia, numa praia super gostosa lá em Guarapari, dos irmãos da igreja. E eu consegui correr 5 quilômetros descalço na praia. Falou? Pode falar. Oh! Agora vem a notícia triste. Eu não estou com essa bola toda. Por quê? Porque o meu corpo vai continuar envelhecendo, ele vai continuar sentindo os sinais da idade, e por mais que eu me esforce, talvez essa tenha sido a última vez que eu corri 5 quilômetros na praia descalço. Mas, agora, veja bem, é importante? É bom? Claro que é. Fazia 10 anos que eu não corria na praia descalço. Eu estou todo, assim, fazer uma propaganda aqui. A Elaine vai ficar brava, ela daqui a pouco, meu Deus, lá vem ele. Eu estou em melhor forma com 50 do que eu estava com 40. Que bom, que legal, mas não tem jeito. Essa boa forma, ela vai ter um declínio. Mas o exercício na piedade, na devoção, na compreensão de quem Deus é, de quais são os seus princípios e de como aplicar esses princípios no dia a dia, eles invadem a eternidade, eles extrapolam a história. É construção no presente que invade o futuro, que diz respeito ao futuro. O corpo do André, ele vai ser glorificado na eternidade.
Por mais que eu me prepare fisicamente agora, não tem jeito, eu não vou contribuir em nada para o corpo glorificado que o Senhor Jesus vai me dar na ressurreição. Amém por isso. Mas a piedade que eu estou construindo agora tem a ver com o futuro, com a relação que eu tenho, a relação íntima que eu tenho com meu Pai. E como eu construo essa relação de intimidade de forma tão intensa, de forma tão bonita, que eu vivo isso dentro da nossa reunião, dentro da nossa celebração, dentro da nossa comunhão aqui, mas vivo no trabalho, vivo dentro de casa, na minha relação com a minha esposa, ajudando nas tarefas domésticas, ajudando na educação dos filhos, lidando com os problemas que muitas vezes envolvem a educação de filhos, no trabalho, enfim, tudo. E na hora de me entreter, tudo. Diz respeito ao futuro eterno. Esse é o ponto aqui. E olha só o que Paulo fala no versículo 9, né? Ele não só contente em argumentar, ele diz, essa palavra é digna de confiança e merecedora de total aceitação. Ou seja, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Caminhe por aí porque você vai se dar bem. E no versículo 10, para esse fim nós trabalhamos arduamente. Nós, pastores. Para que a imagem de Cristo seja formada na vida de cada ovelha. E não é porque a gente gosta, porque a gente gosta de se impor, mas porque é delicioso ver gente andando com Jesus. É deleitoso ver gente se relacionando com Deus. É deleitoso ver gente sendo usada por Deus de uma forma que você nem imaginava que pudesse acontecer. E ver essa pluralidade, essa multiplicidade da ação de Deus acontecendo de uma forma tão bonita, porque eu não sou cristão, eu não consigo fazer a obra de Deus sozinho. Ninguém consegue. Eu tenho falado muito para o 28 e 38 em como os nossos olhos brilham quando a gente vê esse grupo. Né? Eu e o Dario, conversando muitas vezes com o Paulo também, como nós vemos nesse grupo um motor potente, importante para a vida da igreja. Não só eles, mas porque a gente tem tido mais relação com eles. E a cada passo que a gente vê essa construção da vida com Deus, como a gente vibra com essas vitórias. Mas como o nosso coração ainda continua sonhando com coisas que vocês nem imaginam. O André está olhando para mim meio preocupado, tentando discernir o que eu estou falando. Calma, André, não se preocupe. No tempo certo você saberá. Fica tranquilo. Portanto, a ideia aqui é a seguinte: um pastor servo do Senhor Jesus deve instruir, ele deve nutrir-se com a verdade, ele deve ocupar o seu tempo e a sua mente com a verdade, ele deve desenvolver sua devoção com Deus com base na verdade, de maneira disciplinada, ele deve trabalhar duro, ele deve se esforçar em seu ofício, uma vez que a sua esperança está em ninguém menos do que o Senhor, nosso Deus, o Deus vivo. Né? Eu preciso seguir aqui em frente. No versículo 11, ele diz o seguinte: instrua e ensine essas coisas com autoridade. Não permita que ninguém o menospreze porque você é jovem, mas seja para os crentes um exemplo no falar, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até minha chegada, devote-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não descuide do dom que você recebeu, dado a você por profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Pratique essas coisas, o ensino e o viver piedoso. Entregue-se inteiramente às suas tarefas para que todos vejam seu progresso. Fique atento a seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que ouvem. Aqui eu fiz uma tradução da ESV, a English Standard Version. Timóteo muito provavelmente passava por algumas dificuldades aqui no seu ministério por ser jovem. E o que Paulo está dizendo para ele é o seguinte: olha, não permita que o fato de você ser jovem seja usado contra você. Para que isso não aconteça, dê um bom exemplo. Instrua e ensine com autoridade, sem oferecer motivos para que seu ministério seja questionado. Agora, ensinar com autoridade, instruir com autoridade, precisa de um lastro, e o lastro é a própria vida. E é por isso que existe todo um direcionamento de Paulo para ele aqui. E aqui só para a gente terminar, caminhar para o nosso término aqui. Como um pastor deve se equipar para pastorear, para ensinar e instruir com autoridade? Qual deve ser a sua agenda de vida? Ele deve lutar contra o orgulho. Ele tem que lutar contra a altivez.
ele tem que lutar contra a agressividade. Ele tem que lutar contra o desejo de impor sua vontade. Ele tem que lutar para ser um exemplo entre os crentes, na forma de falar, na forma de conduzir-se, ou seja, a maneira como o seu caráter se revela, na demonstração de afeição pura pelo próximo, no exercício da confiança em Jesus, na busca pela pureza moral. Ele precisa se devotar à leitura pública da Escritura. Ele precisa aprender a fazer advertências, desculpe, não vou conseguir flexionar o verbo corretamente aqui. Ele tem que aprender a fazer advertências, exortações e encorajamentos às pessoas da forma correta. Ele precisa se dedicar ao ensino público. Ele precisa perseverar na prática de todas essas coisas, pois é necessário que a comunidade de crentes notem o amadurecimento do seu próprio pastor. Não existe pastor pronto. Não existe gente que chega pronta e fala, ok, está tudo dominado, pode deixar comigo que eu vou arrebentar agora. Normalmente é esse tipo de gente que arrebenta as igrejas. O que existe é gente em processo, gente com o coração apaziguado e, desculpe o termo, domesticado pelo Espírito Santo. Gente que se coloca de forma dócil diante de Deus para aprender enquanto é usado. Para ser usado enquanto aprende. E a igreja vai percebendo esse processo e vai vivendo esse processo junto com o seu pastor. Para terminar aqui, 2 desafios. Para nós, presbíteros. Eu gostaria que os presbíteros da igreja se colocassem em pé, por favor. Não estão todos aqui, eu creio. Ou quase todos. Senhores, o que eu vou ler é o nosso desafio. Eu, como presbítero, também me coloco debaixo aqui dessa normativa da palavra de Deus para nós. E agora uma palavra aos presbíteros em seu meio. São esses homens que vocês estão vendo aqui, e me inclui também. Eu, que também sou presbítero, e aqui quem fala é Pedro, o apóstolo. Testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participarei da sua glória quando ela for revelada. Assim peço-lhes que cuidem do rebanho de Deus que lhes confiou com disposição e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Senhores, nós que somos líderes, liderança espiritual dessa igreja, temos esse compromisso, esse dever de cuidar do rebanho sem oprimi-lo, sem dominá-lo. Lembrando que o prêmio, por isso, será dado na eternidade. É um trabalho árduo, até a glória, e o prêmio será dado pelo Supremo Pastor, o real dono do rebanho. E agora eu quero chamar a igreja toda que se coloque em pé também, porque agora vem os deveres do rebanho. Pedro continua no versículo 5, ou no capítulo 5, a partir do versículo 5, dizendo o seguinte: da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros. E aqui ele está falando especificamente aos mais jovens que têm certa dificuldade com a autoridade mesmo. E todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros. E aí esse todos é todos mesmo, todos nós. Pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Próximo versículo. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. E o último versículo. Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Líderes benévolos, tementes a Deus, que não dominam o rebanho. Quero deixar bem claro aqui. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Queridos, lobos devoram, pastores alimentam.
Lobos dominam e subjugam, pastores servem e promovem. Lobos atacam o rebanho, pastores protegem o rebanho à custa, muitas vezes, da própria vida. Ser pastor não é uma tarefa fácil. É sublime, mas não é fácil. Mas a tarefa se torna menos árdua quando pastores e rebanho andam juntos na verdade. Vamos orar. Pai, que o nosso caminhar juntos como corpo de Cristo seja marcado pela união na verdade, pela submissão à verdade. Que o Senhor nos ajude todos a cumprirmos as nossas funções dentro da igreja, com fidelidade ao Senhor e a verdade revelada. Em nome de Jesus. Amém.